Boa noitinha, meu povo! Boa sexta-feira para vocês, bom sábado, bom final de semana, porque eu sei que vocês veem isso no sábado, veem no final de semana depois. O jovem tá ocupado demais na sexta-feira à noite para assistir vídeo, então um bom final de semana para vocês, hein? São um pouquinho mais de 20 perguntas que eu peguei aqui, muito obrigado mais uma vez para todo mundo que mandou. Toda quinta-feira eu abro caixinha lá no Instagram e sexta-feira eu venho aqui dar uns pitacos para vocês sobre temas que vocês mandaram, que vocês têm interesse em saber. Vou começar com uma pergunta do Gomes Edu. O que você acha da aposentadoria do Busquets? Eu acho uma pena que tenha acabado, ou que vai acabar, né, daqui a poucos meses, da carreira de um jogador que ajudou a mudar a posição. O Busquets, ele ajuda a mostrar que o futebol se joga com a cabeça e não com os pés. Se joga com a cabeça e você usa os pés. O protótipo do volante físico, forte, 85 quilos de músculo e que só serve para destruir, ele só serve se você não consegue ter a leitura que o Busquets tem. Ou se você tem a leitura que o Busquets tem, você não precisa ter toda essa potência física. Porque é um jogador muito magro, não é rápido, é bom no jogo aéreo, porque é alto, mas ele basicamente joga com a inteligência. O Busquets é um GPS humano, a capacidade dele fazer movimentos rápidos para ganhar o tempo que ele não tem com as pernas e com a força faz muita diferença, e eu acho que mostra como o futebol é dos espertos. Né? Tem algumas frases do futebol que correr de covardes, por exemplo, e eu acho que é mais ou menos por aí. Você não precisa correr, ser o mais rápido, ser o mais forte para jogar bem futebol. Saber ler, entender, posicionar o seu corpo e como que você faz os movimentos e executa, eu acho que são um diferencial que só os grandes conseguem ter essa leitura, e o Busquets é um dos grandes, é um dos jogadores que muda a posição. Um jogador que pressiona e sabia a hora de pressionar muito bem na frente, mas principalmente com a bola, sair de pressões de adversários, limpar a jogada para começar jogando, lançamento de 5 para 9, né? Ele é um 5 para lançar diretamente um atacante, muitas vezes essa conexão com o Messi, porque ele entendia os movimentos do Messi, e o Messi entendia os tempos do Busquets também para receber essa bola. Então, é um dos grandes camisa 5 da história, porque ele é diferente de outros grandes camisa 5. Você pode ter jogadores que jogaram muito bem nessa posição por muito tempo, fazendo o convencional, jogando bem como um 5 normal. Um 5 que mudou o jogo, e o Busquets é um desses que mudou o jogo. Não tiveram muitos por aí, ele é muito especial, e é uma pena que pare. Né? Uma pena que os jogadores especiais parem. Tomara que daqui a pouco apareça alguém como ele, inteligente, capaz de mostrar beleza em lances muito simples. Então, fora a personalidade, né, de um jogador mais quieto, menos midiático, bem diferente dos outros jogadores de hoje em dia. É um baita personagem, o Busquets, apaixonado por carros, isso sim, tá? Quando tinha aqueles eventos de ganhar carro, de patrocinador, ele sabia tudo sobre os carros e normalmente customizava bastante os carros dele. Uma pergunta do J. Pinheiro 085. Mano, muito massa seu debate contra nós, fã do Penaldo. Você amassou eles. Ponto, Messi e uma coroa. Tem pouca pontuação e poucos verbos aqui, inclusive, J. Pinheiro. Eu vou falar durante o programa aqui hoje, porque eu selecionei várias perguntas diferentes desse debate 1 versus 10, né? Eu contra os fãs do Cristiano Ronaldo. Só uma coisa para já começar a conversa, vocês irem pensando durante o vídeo, e depois eu vou explicando um pouco mais. Primeiro, que foi muito legal de fazer. Os debatedores me trataram super bem, eu tentei tratar eles bem também. Antes e depois a gente conversou bastante. Deve ter sido quase 1 hora de resenha antes e uma meia hora de resenha depois com o pessoal ali. Tentei acolher eles bem e tentei mostrar que era simplesmente participar de um programa. Falei com eles antes do programa começar, que eles já estavam lá sentadinhos. Vocês se divirtam, coloquei música da Champions para eles entrarem e tal. Teve um pessoal que argumentou muito bem mesmo, que foram assim, bons argumentos, o pessoal tinha estudado, sabem tudo da carreira do Cristiano. E outra coisa é sobre a coisa em si. Eu adoro o Cristiano. Eu desafio alguém a buscar na minha biografia, na hemeroteca do que eu já falei, eu falando mal do Cristiano Ronaldo. É muito difícil, eu não lembro de eu ter falado mal do Cristiano. Outra coisa é que eu acho o Messi melhor do que o Cristiano em várias coisas, não em todas, em várias coisas eu acho o Messi melhor do que o Cristiano. E aí eu acho que no conjunto o Messi é melhor que o Cristiano Ronaldo. Mas eu acho que eu nunca falei mal do Cristiano, tá? Se eu falei, eu discordo de mim. O Cristiano é um grandíssimo jogador, é um senhor jogador.
Então, foi muito legal de fazer. Durante aqui o vídeo eu vou respondendo mais perguntas sobre isso, para não ficar uma coisa só agora, e porque certamente eu esqueceria de alguma coisa que eu vou puxar por mais perguntas mais pra frente. E a alergia continua, né? Vocês já repararam. Quando eu começo a falar um pouco mais, eu acho que respira um pouco menos e vai piorando. Jamil Barros Oficial. Fala, MB, tudo bem? Dá uma dica para quem está começando a treinar. O que é vital para não desistir? Não desistir. Se você está começando a treinar e você parte do princípio que você só vai o dia que você quer e você vai ter resultados rápidos, você vai desistir. Você tem que pensar que os dias que você está muito motivado valem igualzinho os dias que você não está motivado e que você vai mesmo assim, e que o resultado vem a longo prazo. E que treino é uma parte do processo. Treino, alimentação e descanso. É isso para conseguir ficar monstro. Para conseguir os seus objetivos, seja estéticos ou de saúde. Mas esses 3 pilares são muito importantes, né? Maneirar com bebida, bebida atrapalha bem o desenvolvimento também, dormir bem, e comer bem não precisa ser comida de quem tem muito dinheiro, um whey protein super caro e tal, ovo, frango, esse tipo de proteína, até queijo, pão, as coisas são importantes se você está treinando, mas sobre o treino mesmo, disciplina. Se um dia você não quer também ir forçado para depois não gostar, para acabar com o seu dia, descansa o dia que você não quiser muito, mas é disciplina, constância e paciência. É só isso. Para ter resultado é só isso. Não queira resultados rápidos, não queira milagre, porque aí você vai se desmotivar. Aí você vai desanimar mesmo. Átila Cevante, que eu imagino que possa ser Cavalcante, tem um bom potencial de Cavalcante aqui. Faria um debate defendendo o Neymar como o segundo maior jogador brasileiro de todos? Não, porque isso aqui não é verdade, né? E quem defende isso aqui é porque deve ter 16, 14 anos por aí e pouco acesso a outros jogadores brasileiros. Neymar, talvez... O Neymar seguramente é top 10 e eu acho que não é top 5. Ou por conquistas, ou por qualidade, ou por longevidade, ou pelo que representa o futebol brasileiro. Pelé, Garrincha, Romário, Ronaldo, Ronaldinho, todos esses são ou melhores ou maiores que o Neymar. Aí depois você vai ter Zico, você vai ter Rivelino, Tostão, Rivaldo, Kaká, que vão entrar na conversa do Neymar. Mas tem pelo menos 5 muito facilmente, e olha que eu tirei o Zico desses 5, tem 5 que muito facilmente são ou melhores ou maiores do que o Neymar. Por exemplo, Ronaldinho Gaúcho. Debate do Bruno Formiga lá, né? No 1 versus 10. Acho que pode existir um debate sobre quem foi melhor. Porque no final das contas os números do Neymar são os que são. Agora, quem foi maior, os olhos brilharem, influência para um time como o Barcelona e depois para o Atlético, o Neymar teve isso no Santos e não teve isso nem no Barcelona, nem no Paris Saint-Germain. Influência de outras gerações, por mais que o Neymar, por exemplo, influencie o imaginário de outros jogadores e de torcida, o Ronaldinho Gaúcho muito mais do que o Neymar. O Ronaldo Fenômeno não precisa nem dizer, né? Muita gente importante no futebol, Mourinho, por exemplo, chama ele de o Ronaldo de verdade, The Real Ronaldo. Romário é a mesma coisa, trouxe uma Copa do Mundo para o Brasil depois de 24 anos, colocando a Copa do Mundo no bolso. Pelé e Garrincha são os grandes nomes da primeira era do futebol brasileiro. Então tem pelo menos 5, fora o Zico e fora depois Rivelino, Tostão. Então o Neymar, entre os 10 eu acho que ele estará. Entre os 2, Átila Cavalcante. Desce daí. É o conselho que eu te dou. And its consequences. Gosta de Raul Seixas? O nome do cara é E São Consequências. Adoro. Gosto muito de Raul Seixas. As letras são ótimas, as melodias são divertidas. Gosto muito. Muitas são escritas pelo Paulo Coelho, né? Muitas músicas interpretadas pelo Raul Seixas são escritas pelo Paulo Coelho, mas eu gosto muito do Raul Seixas. Renan Rocha SL. O que mudou no Real Madrid para estar invicto até agora? É um time que está competindo melhor, porque eu acho que está roubando mais bolas no campo de ataque, está menos suscetível a só individualidade de jogadores, está se defendendo melhor, porque eu acho que está se defendendo mais em grupo do que o Real Madrid do Ancelotti, porque teve reforços para a defesa. Chegou o Álvaro
Carreiras que está muito bem, chegou o Hauser, recuperação do Militão. Isso também muda bastante. Então acho que é um time que se defende melhor, que se defende mais coletivamente, que tem muita pólvora no ataque, que está começando a entender. O Tchouaméni, por exemplo, está sendo melhorado. Arda Güler está virando uma peça importante. E olha que está tudo isso sem Bellingham ainda, né? Nesse momento da temporada. Então, é mais time e individualmente tem melhores jogadores na defesa do que antes. Vitor BFR, que é Botafogo de Futebol e Regatas. Qual a sua opinião sobre o Botafogo de agora e para o futuro? Sou seu fã, MB. Muito obrigado. Eu acho que o Botafogo é um time que representa bem o momento do futebol brasileiro, que você tem dois clubes organizados, Palmeiras e Flamengo, alguns menores também organizados, o Bahia via muito dinheiro no Manchester City, o Fortaleza, o Mirassol está aparecendo aí como uma novidade, vamos ver quanto tempo isso vai durar, e alguns clubes que é um rico que coloca dinheiro e que pode ganhar ou perder. O Botafogo não tem muita coerência, não tem continuidade, não tem projeto, mas tem um rico que coloca dinheiro, compra jogadores, se der certo mantém ele por algum tempo, se não vende, troca de técnico toda hora. Não é nada mais do que isso. Tá? Deu certo, fez a torcida muito feliz, ganhou 2 títulos, um que não ganhava há 20 anos, 19 anos como Campeonato Brasileiro e outro que nunca tinha ganhado. Então esse modelo deu certo para o Botafogo. No curto prazo, no longo prazo, é mais provável que os times mais organizados que saibam o que estão fazendo, que vençam mais que o Botafogo, fazendo da forma com que fez. John Herbert, o que mais tem gostado na sua volta ao Brasil e o que mais sente falta de Barcelona? Por enquanto eu vi pouco do Brasil, porque basicamente foi trabalhar e procura por apartamento, nessas 2 primeiras semanas por aqui, mas eu tô gostando de ter mais movimento de trabalho, né? Muitos conteúdos para TNT, muita produção, não estando sozinho, né? Porque em Barcelona era eu sozinho ali, abrindo aqui câmera e fazendo programas e tal. Participado de placa, troca ali com o pessoal no estúdio, na redação, é uma coisa que eu não tinha muito tempo, que é legal. Fora os desafios, né, de fazer muita coisa que eu não tinha feito, assim, de comentar futebol brasileiro, futebol sul-americano e tal. Então isso está sendo, por enquanto, mais legal, porque também é o que eu fiz até aqui. E o que eu mais sinto falta de Barcelona, o que eu mais vou sentir falta seguramente, são as distâncias curtas, a falta de trânsito e, por enquanto, a qualidade do ar. Estou sofrendo muito com a qualidade do ar de São Paulo, isso sim. Olha meu nariz, que porcaria que tá. Lucas Valente, por que o Fla não consegue ser intenso tipo um Barça da vida? De matar jogo, não importa quem. Deveria ser, né? O Flamengo é um time que controla bem o jogo, que tem bons atacantes, mas eu acho que falta mais agressividade ao Flamengo. Talvez seja um desejo do Felipe Luiz não agredir tanto para controlar, para não perder tanta bola, não gerar tanto contra-ataque do rival. Mas eu acho que na parte final de campo, o Flamengo depende de inspiração dos jogadores, acho que depende de querer mais, estar mais preparado para ser mais agressivo. É um time que se defende bem, que organiza bem o jogo, que sabe muito bem o que quer fazer, é um time maduro, o Flamengo sabe muito bem o que quer, mantém posse de bola, se defende com ela, tem boa saída de bola dos zagueiros, tem bons jogadores de frente, muito bons jogadores de frente, é um ataque que faz muitos gols, mas não parece um ataque letal, um ataque raivoso. O Flamengo me parece que quer controlar mais do que matar. Então, por isso, de vez em quando, cai para o Atlético Mineiro como caiu. Se é um time melhor, o Flamengo, quando teve as oportunidades, não matou, porque faltou de fato ser melhor no último terço, tanto que ele é melhor nos outros 2. Contra o Estudiantes poderia ter sido assim. Em alguns jogos do Campeonato Brasileiro, Ceará, Grêmio, recentemente, a mesma coisa. Então, falta ao Flamengo ser bom em todas as áreas do campo. Na área do adversário, ainda falta ser tão bom e ter tanta clareza como ele tem nas outras áreas do campo. Ali Matias, por que você odeia o Cristiano? KKK. Pois é, primeiro que não odeio, e segundo que esse formato do vídeo que a gente fez e do programa que a gente fez na TNT, já bateu mais de 1 milhão de visualizações, inclusive, faz parecer que você está desmerecendo muito um jogador porque você está defendendo o outro. É uma armadilha que o formato te traz. Eu não odeio o Cristiano, acho o Cristiano um jogador decisivo, bom tecnicamente, que faz várias coisas dentro de um jogo de futebol, com longevidade. Eu só acho que muitas dessas coisas ele faz pior do que o Messi. Isso não é odiar o Cristiano.
Eu acho o Cristiano muito acima da maioria dos jogadores que já jogaram. O Cristiano talvez seja um top 5 do futebol mundial da história. Top 10 seguramente ele é. Seguramente ele é top 10. E olha que eu não gosto de top. Eu só acho que em muitas coisas ele é pior do que o Messi. Algumas são inclusive gosto pessoal. Não tem alguma coisa nem muito objetiva muitas vezes. Então, evidentemente eu não odeio o Cristiano. O formato talvez faça parecer isso. Agora, é um fato que o Cristiano nunca fez um gol em mata-mata de Copa do Mundo. Isso faltou a ele. Ainda falta, pode ser que ele conquiste. É fato que na Euro de 2016 ele ajudou contra a Hungria, mas não tinha ajudado nas 2 primeiras rodadas da primeira fase. Cristiano Ronaldo faz 2 gols e dá uma assistência contra a Hungria, mas as 2 primeiras rodadas, acho que tem Islândia e Irlanda do Norte, se eu não estou enganado. Ele passa em branco e que depois no mata-mata contra Croácia, Polônia, País de Gales e França, ele faz um gol, dá uma assistência, só contra o País de Gales. Os outros 2 jogos ele passa em branco, que são 120 minutos, e contra a França ele se machuca e não participa da final. Isso é fato, gente. Como o próprio Cristiano disse, são factos. Você quer que eu diga o quê? Que ele foi decisivo em toda a Euro? Não, ele foi decisivo no jogo da primeira fase, porque não tinha sido nos outros 2, Portugal passou com 3 empates. Ele foi decisivo na semifinal, mas não foi nas oitavas, não foi nas quartas, e ele ficar do lado do banco de reservas dando instruções para seus companheiros pode motivar os caras, mas isso não é ser decisivo. Decisivo é os que jogaram, não que ficou de fora. Me desculpem vocês, mas é o que eu acho. Eu acho que é o que é, inclusive, porque são fatos que eu tô falando e não opiniões, né? Tô trazendo um fato. Cristiano Ronaldo participou de gols contra a Hungria e contra o País de Gales. Isso são fatos. Mas não odeio. Cristiano Ronaldo nunca participou em gols de mata-mata de Copa do Mundo. Tirando a seleção de 2006, que era do Figo, Cristiano era um coadjuvante ali, 10, 14, 18 e 22, onde que Portugal vai mais longe, eu acho que é umas quartas de final. 2010 cai nas oitavas para a Espanha, não, cai nas quartas para a Espanha, né? A Espanha tinha passado de Paraguai antes. Então, assim, não consegue uma quarta de final e o resto oitavas de final, sem fazer gol, sem dar assistência. Ele tem fatos que são realmente difíceis de defender o Cristiano algumas vezes. E Wendel, qual time será mais prejudicado pelos desfalques, Barça ou PSG? Eu tô para achar que é o Barcelona só pelo fator goleiro. Não ter o goleiro conta muito. O Paris Saint-Germain, por enquanto, não tem de titulares Marquinhos, João Neves, Désiré Doué e Dembélé, né? Porque machucou o Beraldo, mas não é titular nesse time do Paris Saint-Germain. Não tem esses 4 titulares. O Barcelona não tem o João Garcia, que se machucou nessa sexta, 1 mês e meio fora, 1 mês e meio no final de setembro é voltar no meio de novembro, Chesney até lá. Então não tem João Garcia, não tem Gavi, Firmino e Rafinha. E Baldé pode ser que se recupere a tempo. E o Lamine Yamal já deve jogar esse final de semana contra a Real Sociedad. Gavi e Firmino não são titulares. O Firmino, às vezes, o Gavi não. O Rafinha é um jogador muito importante e o João Garcia também. Então são 4 titulares do Paris Saint-Germain contra 2 titulares e meio do Barcelona, por assim dizer. Dembélé e Rafinha acho que têm pesos similares nas suas equipes. Os outros titulares do Paris Saint-Germain são mais titulares, né? Désiré Doué, por exemplo, e João Neves são mais titulares que Firmino e Gavi, mas eu acho que o fator goleiro faz muita diferença. Porque é uma posição muito defensiva, porque é só um, porque do titular para a reserva tem uma diferença grande. Então eu acho que é muito equivalente, mas o fator goleiro pesa bastante. É o que eu acho. Igor e Faria. Qual o caminho para o São Paulo voltar a disputar títulos? O que eu tinha falado aqui antes sobre o Botafogo serve para todo mundo, né, do futebol brasileiro. Tem 2 muito descolados do resto. Em receitas, a receita de Flamengo e de Palmeiras é muito alta, do Corinthians vem um pouco abaixo, mas o São Paulo, por exemplo, tem a 4ª receita do futebol brasileiro em 2024, 730 milhões de euros. A do Flamengo é 1,3 bilhão de euros. É quase o dobro da 4ª receita do futebol brasileiro. E ainda assim são organizados, Palmeiras e Flamengo, coisa que os outros não são. Então eles otimizam o dinheiro que eles têm, sabem gastar melhor o dinheiro que eles têm. Eles têm alguma continuidade. O Palmeiras de comissão técnica, o Flamengo agora também 1 ano de Felipe Luiz. E continuidade de elenco também, são elencos que vão mudando gradativamente. Então, para todos competirem, ou eles precisam mirar nesses 2, ver o que eles fizeram e tentar fazer igual,
Então você vai ter a receita de 1,3 bi do Flamengo? Acho que não, mas o São Paulo tem muitas condições de ter uma receita ótima. E é reduzir margem de erro. Jogador da base, se for vender, tentar vender melhor do que São Paulo tem vendido. E na hora de contratar, ao invés de quantidade, qualidade de jogadores. Não pode errar. Todos que estão atrás, e todos estão atrás de Flamengo e de Palmeiras, precisam contratar cirurgicamente, acertar muito bem as contratações, e para isso eu acho que você tem que ter um esquema de jogo muito bem definido, você tem que saber o que você quer, por mais que você troque técnicos que vão fazer a mesma coisa do anterior, para o clube ter um norte. E não, agora é esse técnico, depois é aquele, e aí você vai mudando os jogadores, vai fazendo uma ciranda, e aí você tem jogador que você não está usando no elenco que custa muito caro, e por aí vai. Quem fura um pouco essa bolha são os ricos. É o Cruzeiro, um caminhão de dinheiro que ele não gera, mas que o Pedro Lourenço colocou. Tinha sido assim com o Botafogo, foi assim com o Atlético Mineiro, o Galo, que se endividou muito para montar time e continua se endividando muito para manter time, né? Recentemente o Rafael Menin disse que se fosse gastar só o que sobra entre receitas e despesas ia ter o orçamento do Ceará. Então ele admite que está gastando mais do que pode para ter um orçamento melhor e competir diferente com os outros. Então o caminho do São Paulo é otimizar contratações, melhorar as vendas e as compras e tentar fazer mais dinheiro e subir degrauzinho atrás de Palmeiras e Flamengo. Vai demorar. O normal é que demore. Lucas Petris. Qual a principal diferença entre cobrir futebol brasileiro e futebol europeu sem ser a qualidade técnica? Eu acho que aqui na Europa eu cubro a creme de la creme, né? Liga dos Campeões, Barcelona, essa semana eu vou comentar Barcelona e Paris Saint-Germain, assisto os jogos de Real Madrid, de Bayern, de Liverpool, são os melhores dos melhores dos melhores. Isso faz com que você tenha uma noção de poder executar o que o técnico quer, ideias que podem ser aplicadas porque os jogadores são capazes de fazer, que no futebol brasileiro, sul-americano, quando você trata principalmente, quando você baixa de Palmeiras e Flamengo, por exemplo, que você vai para a classe média, essa semana eu fiz um pós-jogo do São Paulo, por exemplo, e estava falando sobre outros jogos e, enfim, Campeonato Brasileiro e tal. Você tem que entender que muitas vezes o técnico não tem o material humano, por exemplo, o Crespo. Não tinha 3 centroavantes no jogo do São Paulo, não tinha o Oscar e não tinha o Lucas, aí o Marcos Antônio machucou. Então ele colocou ali o que tinha mais ou menos e é o que é. Então você começa a relevar um pouco mais o que os técnicos podem fazer, a entender que é difícil mesmo. Essa é a diferença mais técnica assim, do trabalho, sabe? É saber que os jogadores não são os melhores, que os times não são como os times europeus, tem qualidade, mas que esbarra no limite onde cada um ali pode chegar. E outra coisa é que você fala para sai de uma bolha menor para falar para mais gente, né? Então, quando você fala do Botafogo tem uma torcida muito grande, maior que os clubes europeus. Então, você está falando do Barcelona, do Real Madrid, que são os clubes brasileiros com maior torcida, são os clubes europeus com maior torcida no Brasil, eles têm torcidas menores do que os grandes clubes brasileiros. Então, você está falando para mais gente. E tem uma dificuldade muito grande que é você falar para um torcedor e aquele torcedor sabe tudo do time dele. Eu não sei tudo do Botafogo, não sei tudo do Internacional, não sei tudo do Fluminense, por aí vai. Mas o torcedor do Botafogo, do Internacional, do Fluminense sabem tudo do time dele. Então você, sem saber tudo, vai falar para um cara que sabe tudo do time dele. Isso é um desafio bem grande mesmo, bem difícil. Tem 2 perguntas aqui do Cruzeiro. Silveira Raul, com as crises de Flu e Corinthians, o Cruzeiro fica mais favorito na Copa do Brasil? E a outra é do Já Ramos. Cruzeiro deveria focar na Copa do Brasil? Pô, já. O Cruzeiro só joga a Copa do Brasil quando acabar o Campeonato Brasileiro, né? Então, tem que focar no Campeonato Brasileiro. Pode ser que na última rodada do Brasileiro não tem mais chance de título, já está garantido na Libertadores, o Cruzeiro está caminhando para isso. Pode tirar um pouquinho o time de campo para se preparar para a Copa do Brasil, para a semifinal e para a final, se chegar lá. Eu também não acho que tem que 3, 4 rodadas do Campeonato Brasileiro antes de tirar o jogador. O jogador tem que estar com ritmo de jogo, ritmo de competição, antes desse mata-mata da Copa do Brasil. Então, tem que priorizar o Campeonato Brasileiro, porque é o que tem até dezembro. E a pergunta do Raul Silveira, se o Cruzeiro é favorito, é assim. O Cruzeiro hoje é o melhor time, é quem joga melhor, é quem tem jogadores mais em forma individualmente, né? Os jogadores do Cruzeiro são melhores que os do Vasco, Fluminense e do Corinthians. Então, hoje, em setembro, o Cruzeiro é favorito. Até dezembro, um desses aqui pode ter se acertado e o Cruzeiro se desacertado.
Mas se fosse hoje a semifinal da Copa do Brasil, o Cruzeiro seria favorito contra o Corinthians, e se passasse, seria favorito contra qualquer um dos dois. Pô, tem uma pergunta aqui do Imateus.Farias. Por que a imprensa parece odiar / ter algo contra o Santos Futebol Clube? Imateus, e torcedor do Santos. E serve para vários, tá? Que eu vou falar aqui agora. E não é que eu vou falar aqui agora porque eu tô 2 semanas aqui convivendo com a imprensa e que eu percebi isso, porque isso eu já sei há muito tempo. A maioria não tá nem aí. Não tá absolutamente nem aí pro Santos Futebol Clube. Positiva ou negativamente. Clubes que despertam mais paixão assim hoje são Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Flamengo. Sabe, que despertam mais amor e ódio na imprensa, talvez, mais interesse da imprensa em cobrir, em repercutir, em falar sobre, porque são as maiores torcidas. E aí pode gerar mais simpatia ou menos simpatia de um ou de outro. Né? Assim, tenho certeza que hoje o palmeirense vê o Flamengo como um grande rival. E o flamenguista também vê o Palmeiras como um grande rival, mais do que as rivalidades históricas regionais. Isso na imprensa também. Né? Jornalistas flamenguistas, jornalistas palmeirenses, eu acho que também a coisa pode ir por aí, não que os caras estejam trabalhando mal e que as pessoas estejam com perseguição a um clube ou a outro, mas ao Santos, pode ficar tranquilo que ninguém está se preocupando com o Santos, tá? Não quer dizer que as pessoas são displicentes, que não cobrem o Santos, que não veem o Santos jogar, não é nada disso. Mas não tem ninguém absolutamente nem aí pro humor do vamos odiar o Santos, vamos perseguir o Santos. Desce daí, Matheus. Desce daí, porque não tá pra tanto, não. Gustavo, porque é com um V. Souza. Com quem você mais se surpreendeu no dia a dia da TNT? Com quem que eu mais me surpreendi? O Caio Capita entende muito de futebol, mas eu não me surpreendi porque eu já sabia. O Renato Rodrigues a mesma coisa. O Otávio e o Vitor Lopes narram muito, são muito gente boas. Os outros, Vitor Sérgio, Tainá, já conheço há 1 milhão de anos, né? Não precisa falar porque já fiz um tanto de cobertura juntos, fora os que não aparecem no ar. O pessoal de placa que eu convivo mais são ótimas pessoas. Caio Dini, o Nicolas, Murilo, o Piero que faz a live do André. Cara, eu não me surpreendi com ninguém até agora. Tô surpreso não. Tudo é o que eu esperava e o que eu sabia das pessoas. E tudo muito positivo até aqui. Então, tudo certo. Marcos Vinícius WQR. Se fosse começar hoje no jornalismo esportivo, qual seria seu primeiro passo? Eu vou, assim, assistir às aulas, se dedicar, pipipipopó, né? O que eu faria hoje seria um canal de Instagram ou de TikTok, ou dos dois, falando curiosidades, informações, de vez em quando alguma análise que eu me sentisse confortável para fazer, porque eu acho que no início, por mais que eu sempre tenha comentado muito, no início talvez a gente não esteja pronto para isso, com algum recurso de edição legal, para ficar atrativo. Aprender a editar e tal. Então seria fazer conteúdo com boa edição, que ele fosse atrativo, e fazer muito conteúdo assim, para que as pessoas fossem me conhecendo, para que eu fosse desenvolvendo uma forma de falar, para que eu conseguisse estudar e condensar temas em 1 minutinho e meio mais ou menos, né, que é o tempo mágico hoje das redes sociais. Então o que eu faria seria usar as redes sociais para me mostrar como uma plataforma de divulgação, para eu aprender e para eu ver o que dá mais certo e menos certo. Né? Pô, isso daqui teve interesse do público, isso aqui teve boa resposta, as críticas aqui estão sendo essas. Se eu começasse hoje, eu faria isso. Acho que é um bom caminho para quem está começando. Buscar um formato interessante, dinâmico, edição, ver os feedbacks, fazer um próprio feedback pessoal, autoavaliação e ver onde pode chegar. E muito boa pergunta, tá, Marcos? O pessoal sempre me pergunta aqui sobre início de carreira de jornalismo, essa daqui foi bem objetiva e acho que no ponto. Nino, Câncio. Acha que o Galo vai cair? Eu não acho. Tá jogando muito mal. Assim, teve uma classificação com pouco mérito contra o Bolívar, né? Com aquele gol do Bernard no último minuto. Desde que voltou da Copa do Mundo de clube, só ganhou do Flamengo na Copa do Brasil, no futebol brasileiro. Na Sul-Americana ganhou de outros adversários. Mas eu acho que na hora que a coisa apertar, o Atlético tem individualmente jogadores capazes de ganhar jogos. O grupo é bom. O grupo de jogadores do Atlético é bom. Tá no lugar errado. Não me parece sacanagem dos jogadores, me parece que querem derrubar o clube,
que estão remando contra. Se fosse isso, acho que seria muito perigoso. A gente já viu um tanto de grupo de medalhões cair. Não me parece que é o caso do Atlético. E na hora do pega pra capar, acho que o Atlético tem uma pontuação um pouco mais segura do que outros e tem melhor recurso individual do que outros times que estão brigando contra o rebaixamento para não cair. Então acho que não vai cair, não. Vinícius C. Parrella. Compare custo de vida de São Paulo e Barcelona. A alimentação aqui em restaurante é mais barato do que em Barcelona no geral. Pelo menos o que eu frequentava em Barcelona, o que eu estou frequentando aqui em São Paulo. Supermercado aqui é ligeiramente mais barato do que em Barcelona. O que eu fiz de supermercado que eu fui até aqui. Moradia, no padrão que eu tinha lá e no padrão que eu tinha aqui, vai ser igual. Né? Assim, onde eu morava, o tamanho do apartamento, o número de quartos, de banheiro, tal, o que eu vou ter aqui vai ser igual. Então é um custo de vida, pelo que eu tô vendo, um pouco mais baixo do que o de Barcelona agora. Barcelona, eu não tinha custo de vida quase com transporte. Aqui eu vou até morar perto do trabalho, também não vou assim, mas vou ter que comprar um carro, coisa que lá em Barcelona eu não precisava comprar. Até tinha um carro porque minha namorada tem, mas enfim, o carro dela é da empresa também, ela também não comprou. Mas aqui eu vou ter que investir em transporte, coisa que lá não. Então, é um custo de vida bem parecido, tá? São Paulo e Barcelona. Que mostra que São Paulo tá muito caro, né? É muito, muito caro mesmo. Windy. Caramba. Windritondrade. Eu tô vendo onde que eu tô errando, que tem claramente aqui alguma coisa que termina com Andrade. E eu acho que o seu nome é Windriton. Se for, é um nome bem diferente. Explica como é ter a sensação de ser Messizete. É a última pergunta, inclusive. Seria muito difícil eu explicar não ser Messizete. Você imagina, eu vivi em Barcelona de 2015 a 2021 com o Messi, né? 6 anos acompanhando o Messi de perto. Eu vi o Barcelona ganhar a tríplice coroa, eu vi o Messi fazer 1 milhão de gols, os jogos, as jogadas e tal. Muita gente compara o Messi com o Pelé. Muita gente importante do meio diz que o Messi é o melhor jogador que já jogou. O Messi é seguramente o melhor jogador dos últimos 40 anos, né? 2020 até os anos 80, 85 para cá, seguramente o Messi é o melhor. Você imagina se eu vivo 6 anos vendo esse cara jogar mais de 150 vezes e eu não sou Messizete? Como que eu vou me explicar para as pessoas daqui a 50 anos que era um bom jogador, eu ia ver jogar e o que ele fez, outros fizeram? Ia dar uma sensação de que eu tinha um pote de ouro na minha frente e que eu achava que não era nada. Assim, eu seria muito burro de não ser burro. Eu seria uma pessoa pouco inteligente de não ser Messizete. Outra coisa é que se você tá aqui do seu sofá e que você pode ver qualquer jogador de qualquer jeito e não tem essa noção, tudo certo. Estando lá, vendo em loco, vendo a adoração que ele gerava, não só em Barcelona e no torcedor do Barcelona, mas pessoas que iam a cada final de semana de vários lugares do mundo, era quase que uma peregrinação para ver um santo, para ver ele jogar, sabe, peregrinação para ver um milagre. Era mais ou menos essa a sensação que dava, porque eu fui para Barcelona a primeira vez por isso. Fui para Barcelona em 2011, porque eu queria ver o time do Guardiola, eu queria ver o Messi. Eu vi um Barcelona Osasuna 8-0, 3 gols dele. E eu, durante esse tempo, eu vi pessoas de toda a América do Sul, América do Norte, Ásia, vários lugares da Europa, aparecendo no Camp Nou e extasiados de poder ver 90 minutos do Messi. De ver 90 minutos do Messi. Você imagina eu ali podendo ver todos os finais de semana e não valorizar isso? É ser burro. É ver a história na minha frente, no meu nariz, e achar que não é nada demais. Que é só um jogador daquela geração ali que é bom. Então, eu sou obrigado a ser Messizete. E estando lá e sendo privilegiado que eu fui. Seria um desrespeito eu não ser um Messizete. Eu tenho que ser Messizete. Tenho que ser por respeito a esse esporte que eu tanto amo. Eu tenho que ser, porque senão eu sou um mal agradecido. Sou burro, desrespeitoso e mal agradecido. Coisa que eu não tento ser. Então, sou Messizete. Eu acho que isso não é nem um termo pejorativo. É um adjetivo, simplesmente. Um adjetivo positivo. Reconhecer tudo que o Messi fez.
para esse esporte que eu gosto tanto, é ser respeitoso com o esporte que tanto me deu. É o que eu acho de ser Messi Zete. É isso, meu povo. Quase 35, passou agora de 35 minutos, respondendo perguntas de vocês. Amanhã eu faço arquibancada na TNT de Atlético de Madrid e Real Madrid, depois eu faço um vídeo do derby madrilenho, tá? Amanhã eu vou fazer o primeiro vídeo analisando o Real Madrid, porque o Atlético eu já fiz um vídeo depois de Atlético e Liverpool, eu falei ali alguma coisa do Atlético, até mais do Liverpool. Então amanhã eu vou fazer um vídeo analisando o Real Madrid, o jogo, a temporada, para vocês acompanharem, e no domingo tem vídeo depois de Barcelona e Real Sociedad. Na semana que vem eu transmito Chelsea e Benfica na terça-feira, Barcelona e Paris Saint-Germain na quarta, vídeo desses jogos, e pretendo fazer pelo menos um pré de Barcelona e PSG também para vocês, porque é um jogo que gera muita expectativa. Tá falado, meu povo? Bom final de semana, hein? Continuem aproveitando aí. Juízo lá na segunda-feira. Quero ver vocês guardando esse juízo e não gastando ele à toa nesse final de semana, não desperdiçando o juízo no final de semana, porque vocês vão precisar dele lá na frente. Beijo, gente. Valeu. Bom final de semana.